Bom dia, alunos do sexto ano. Essa é a nossa aula de inglês e nós vamos continuar as nossas atividades na apostila do segundo bimestre. A gente vai continuar falando sobre o verbo to be, só que agora a gente vai falar sobre a negativa do verbo to be e a interrogativa do verbo to be. Se você esqueceu, se você não entendeu o verbo to be direitinho, a aula ainda tá no Google Classroom. Você pode voltar e assistir tudo de novo, tá? Vamos lá então. A negativa é quando a gente vai falar não na frase. Então, por exemplo, eu sou professora, a negativa é eu não sou professora, né? E a palavra não em inglês, para formar essa frase, a gente vai usar a palavra not. Percebe que em português a gente coloca a palavra não antes do verbo. A frase eu sou professora, o verbo é sou. E eu vou falar eu não sou, tá? O verbo fica depois, né? Eu não sou, tá? Então a palavra não fica antes do verbo. Em inglês é diferente. Em inglês eles colocam o não depois do verbo. Lembrando que o verbo to be são aquelas três palavras am, is, are, tá? Então, I am, eu sou. Eu não sou, vai ficar I am not. Quando aparecer is, tá? He is, vai ficar he is not. E quando aparecer are, por exemplo, you are, vai ficar you are not. Só que em inglês, eles têm o hábito de juntar as palavras, tá? Então, eles vão juntar. I am not, vai ficar I'm not. Is not, vai ficar assim, ó, tá? E isso daqui pronuncia isn't, tá bom? Essa palavra significa que é is not junto, fica isn't. E a palavra are not vai ficar aren't, aren't, tá? Então, por exemplo, you aren't, você não é, tá certo? Então, essa é a negativa do verbo to be. E a interrogativa? A interrogativa é para a gente fazer perguntas. Em português, é só a gente acrescentar o ponto de interrogação. Por exemplo, eu sou professora. Eu quero transformar essa frase em uma pergunta, eu simplesmente vou acrescentar o ponto de interrogação e mudar a entonação da pergunta. Eu vou dizer, eu sou professora? E acrescentar o ponto de interrogação. Mas em inglês não é assim. Em inglês, eu preciso mudar o verbo de lugar. Então, o verbo é I am. Para fazer uma pergunta vai ficar am I. O verbo vai lá para o começo da frase e o pronome fica depois. Então, a frase I am a teacher. Eu sou professora. Para transformar em pergunta, vai ficar am I a teacher? Eu sou professora? Tá certo? E com os outros também. Lembra que o verbo to be é am, is, are. Então, eu também vou trocar de lugar. He is. Vai ficar is he, is she, is it. E com o verbo are, vai ficar are we, are you, are they. Tá bom? Então, para perguntar, você é estudante? Eu vou falar, are you a student? Você é estudante? Tá bom? Essa é a interrogativa que para a gente formar precisa trocar o verbo de lugar com o pronome, tá certo? Na apostila de vocês aí na página 258, vocês têm uma tabela de tudo isso que eu expliquei. All
all about grammar, significa tudo sobre gramática. E vocês têm aí, ó, present simple of be, presente do verbo to be. Negative e questions, tá? E ele já tá na forma abreviada. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Lembrando que isso significa eu não sou, você não é, ele não é, ela não é e assim por diante. E questions, tá bom? Olha aqui, a gente inverteu o lugar. I am ficou am I, tá? E quando eu faço uma pergunta, eu sempre tenho uma resposta. Então a pergunta é: eu sou uma professora? Eu posso responder sim ou não. Então eu posso responder sim, você é, ou sim, eu sou. Ou eu posso responder não, você não é, e não, eu não sou, tá? Para responder, olha, a gente pode usar essa forma. Yes, I am. Sim, eu sou. No, I'm not. Não, você não é. Ou yes, you are. Sim, você é. Ou no, you aren't. Não, você não é. Tá bom? Então aqui vocês têm essa tabela, caso vocês esqueçam tudo que eu falei, tenha anotado aí, tá? Eu vou passar para vocês 2 exercícios. O exercício na página 258, complete as questões e as respostas. Ou seja, vocês têm que completar a primeira frase, que é uma pergunta, com o verbo to be, tá certo? Vocês têm que observar quem é a pessoa do verbo. Nesse caso aqui, só a letra D tá escrito you. Eu vou olhar aqui na tabela. You, eu vou usar o quê? Are, tá bom? Aqui, ó, are you. Então, essa última frase eu vou completar com are. Are you and your teacher Argentinian? Você e sua professora são argentinos? E aí eu tenho que responder. No. Está dizendo você e sua professora, né? Então, significa que é nós. Então, no, we aren't, tá? E as outras perguntas não aparece o pronome, aparece outras palavras que vocês têm que lembrar quais pronomes eles estão relacionados. Por exemplo, Boston and Florida, tá bom? São 2 cidades, ou seja, é plural. Para usar eles ou elas, eu tenho que falar they. Então, aqui é como se fosse they. Então, com a palavrinha they, olha só, eu tenho que usar are. Aqui é Will Smith, é uma pessoa, é um homem, é como se fosse he. E Brasília é uma cidade. Para Brasília, eu vou usar o pronome it, tá bom? E o próximo exercício é na página 264 e é somente este exercício que eu circulei, o exercício número 3, que é passar as frases para a negativa, tá bom? Então a primeira frase é she's a good student. Ela é uma boa estudante. Eu tenho que dizer ela não é uma boa estudante. E em inglês, para colocar esse verbo na negativa, como que ele vai ficar? She isn't, né? My mother is. Aqui eu tenho o verbo is. Como que ele vai ficar? De novo, vai ficar isn't. They are Italian. Eles são italianos. They are, vai ficar they aren't. E a última frase, novamente, é com o verbo is, tá bom? Que vai ficar isn't. Então, vocês vão escrever as frases em inglês na negativa, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais. Bye, bye.